nossos estudos. O que nós vamos estudar hoje? Então vamos lá, né? Peguem o livro de vocês, na página 71. Livro de quê? De ciências. E a professora Tatiane vai estudar com vocês o solo. O solo e a humanidade. Vamos entender qual a importância dele para a humanidade, é claro, não é? Mas se tratando do solo, o que nós podemos entender sobre ele? Pensar a respeito da importância do solo. Vamos imaginar aí. O solo, ele oferece as condições de trabalho para o homem. Desde o ano passado? Não. Há muito tempo, há anos, ele fornece essas condições. Quais condições? Por exemplo, o solo é muito utilizado nas atividades agrícolas, na pastagem de animais. É muito utilizado onde? Na construção civil, na construção de jardins. Então, nós temos uma lista aí da utilidade do solo. Ele é utilizado, por exemplo, para retirar materiais para a própria construção civil, como areia, por exemplo, não é? O que mais ele é utilizado? Para pesquisas, para os estudos. Por exemplo, como a pessoa vai saber se aquele solo é bom para o plantio, se ele é fértil? Então, através de técnicas utilizadas, de estudos que já foram desenvolvidos. Então, existe todo aquele processo, todo aquele trabalho para entender sobre o solo. Então, vocês observam aí quão importante é o solo. Desde há muito tempo o homem já utiliza. Mas, como ocorreu a formação do solo? Isso que nós precisamos entender. Esse processo, ele se formou a partir do quê? Olha a palavrinha mágica aqui. Intemperismo. É o que mais vocês vão ouvir durante esse capítulo. O intemperismo. Por quê? O intemperismo nada mais é do que a ação de quê? Da chuva. São fatores externos, tá? A chuva, o vento, os seres vivos. Mas como assim sofreu intemperismo? Quem sofreu intemperismo? A rocha-mãe. Rocha-mãe? Sim. As rochas. Elas passam por esse processo de intemperismo, esses fatores externos. E o que acontece? Vai ocorrer um processo lento de formação do solo. Então, observem aqui na imagem. A chuva atingindo a rocha. A rocha ela passa a se fragmentar, a decompor, não é isso? É o que vocês conseguem observar aí no livro de vocês também. Acompanhe aí para vocês conseguirem entender. Mas para que forme uma camada bem fina de solo, é necessário pelo menos de 100 a 400 anos para formar 1 centímetro de solo. É pouco, né? Não, é muito tempo para formar 1 centímetro de solo. A partir do quê? Desse processo. Então, isso significa que o solo, para se formar, ele leva milhares de anos. Então, vocês observem que só a partir disso, o solo já é importante, porque ele é um processo longo de formação. E quais são os outros fatores que podem interferir aí? Os seres vivos, não foi isso que eu citei? Dos fatores do intemperismo? Os seres vivos, como eles podem estar atuando? Os seres vivos, eles fertilizam o solo. Eles agem através da decomposição. Então, nós vimos a fragmentação. Após essa fragmentação, começa a surgir essa camada fina de solo. Começam a surgir os primeiros vegetais, os animais começam a aparecer.
Aí nós temos o processo, por exemplo, das minhocas. Qual é o processo das minhocas? As minhocas, elas estão ali na terra, facilitando o quê? A circulação de ar, a passagem da água. Mas como? Através de túneis que elas vão cavando, vão fazendo durante essa pequena área de solo, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, começa a ocorrer esse processo também de decomposição. Por quê? Porque os seres vivos começam a circular naquela região, naquela parte daquele solo já formado. Eles vão viver dali, vão se alimentar e vai chegar um momento que eles vão morrer, seguindo o processo de decomposição, tornando o solo fértil. Então, vocês conseguiram acompanhar toda essa informação, todo esse processo desde o início ali do intemperismo até aqui a questão da fertilização do solo. Então, o solo, ele precisa de pelo menos 4 elementos: da água, dos minerais, do ar e das matérias orgânicas. Então, essa é a característica de um solo, tá? São esses 4 elementos. Somente? Não acabou ainda. Nós vimos todo esse processo. Aí nós temos agora a questão do perfil do solo. Começou com o intemperismo e chegou aqui na decomposição. Só que além disso, nós temos esse perfil. Vamos fazer o corte aí. O corte no solo. Fizemos o corte. Nós vamos ver camadas. Essas camadas possuem os nomes. Vamos entender o que cada uma significa. Nós temos aí a primeira camada, que é da rocha. A rocha-mãe, não é? Que está lá no início, olha. O intemperismo que ela sofreu, não é? Aí a rocha-mãe passou por esse processo de fragmentação, que é o horizonte C, que nós temos aí alguns fragmentos. Nós vamos ter o horizonte B, acompanhe também no livro de vocês, que nós vamos ter ali a argila compactada, o acúmulo de argila. Nós vamos ter o horizonte A, que são as matérias orgânicas. É o solo, é a parte jovem, que está logo no início, logo acima. Então, é o horizonte A, lembrando que é a matéria orgânica. Deu para compreender? Muito bem. Mas é claro que o tipo de solo, ele vai depender aqui, olha, da rocha-mãe. Para eu saber se aquele solo é argiloso, se ele é arenoso, se ele é umífero. Aí nós precisamos saber a origem qual é a rocha-mãe, para classificá-los. Mas vamos entender pelo menos a respeito desses 3 tipos. O que quer dizer aí o solo arenoso? Olha aí o livro de vocês, o que diz. Solo arenoso. Ele é constituído de pelo menos 70% de quê? De areia. Não é? Como o que ocorre aí? O solo arenoso, ele possui 70% de areia. São grãos graúdos, são afastados um do outro, não é? São afastados. E com isso chamamos de macroporos, ou seja, ele não consegue reter água, simplesmente a água vai passar, não vai ficar acumulada. E além disso, quando ocorre essa passagem de água, vai levar com ela os nutrientes que tem naquele solo arenoso. Então, podemos dizer aí que é como se fosse um solo que filtra, tá? Ele simplesmente deixa passar água, não existe aquela retenção. Aí nós vemos aí o argiloso. Qual é a segunda opção? O argiloso. Ele contém muita argila, ele já é mais compactado. Os grãos já estão mais próximos um do outro,
dificultando a passagem da água. Então já ocorre o quê? A retenção dela, o acúmulo de água. Então quando chove muito e um solo argiloso, vai criar aquelas poças d'água e vai levar um tempo. Às vezes no outro dia ainda tá aquela lama ali, aquela quantidade de água. O solo ainda está encharcado. E qual seria o terceiro aí? O umífero. O que nós podemos entender do umífero? Que é um solo rico em matéria orgânica. É um solo fértil, é um solo bom para a plantação, para a agricultura, tá? Então, o que nós vimos hoje? Esse assunto ele ainda não terminou, ele ainda é extenso, nós vamos esticar ele mais um pouquinho. Então, nós vimos aqui a ação do intemperismo na rocha e finalizamos aqui nas camadas do solo, tá? Camadas do solo, e entendemos um pouquinho dos tipos que existem, tá? O arenoso, o argiloso e o umífero. Aí na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o solo. Nós vamos entender sobre a questão da poluição e as técnicas utilizadas pelo homem para a plantação, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.